Aqui nós estamos neste site mostrando para os irmãos a Igreja unida com o Estado. É cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 13 e verso 15. Façamos uma imagem, a besta, para que a imagem fala. Então a imagem fala onde? A imagem fala no poder civil, a igreja unida com o Estado. Então, desta falsa liberdade religiosa, une todas as religiões do mundo, para que os símbolos das religiões. Então, para se cumprir a profecia, nesses últimos dias, assim como Satanás enganou os habitantes do céu, dizendo para eles que ia promover uma liberdade, assim também o engano satânico dos últimos dias é a respeito de liberdade religiosa. É com este nome, liberdade religiosa, que começou a perseguição final dos últimos dias. A imagem da besta saiu no dia 2 de junho de 2020 e também o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. Aqui a gente está vendo o pluralismo religioso defendido pela igreja. Pluralismo religioso é a falsa liberdade religiosa. Para isso a igreja tem que unir com o Estado. Tem que a igreja trabalhar para o Estado. Igreja e Estado fizeram uma parceria. Então nós vamos entrar aqui nesse material para você ver como funciona um pouco, só um pouco, desta última grande perseguição. Então nós vamos aqui nesta página aqui que eu estou procurando, nós vamos chegar lá e os irmãos vão ter um pouco, como será um pouco da última grande perseguição. Depois eu vou colocar um vídeo falando mais detalhe sobre esta perseguição. Vou colocar o vídeo do pastor Hélio Calanzari e vocês vão entender como a coisa não é de brincadeira, que Deus tem misericórdia do seu povo. Então Deus vai livrar o seu povo nesta última grande perseguição, vai estar bem na frente desta batalha e terá ajuda o seu povo. Aqueles que tiverem o privilégio de ser mártires receberá poder do alto, assim como os discípulos receberam. Então aqui nós estamos aqui, você já está vendo aqui como funciona a assistência jurídica da igreja. Então aqui está mostrando aqui para vocês como funciona a igreja unida com o Estado, a imagem da besta na falsa liberdade religiosa. Então aqui vocês mesmos podem ler, está aqui o que está escrito. E bem aqui indica como a pessoa faz. A pessoa procura o pastor da igreja. Este material aqui foi do ano 2015. Mas agora a pessoa procura o Departamento de Liberdade Religiosa. Neste caso aqui a pessoa pode procurar o pastor. Então leva o caso aqui para analisar o caso, como vocês estão vendo, vocês podem ler, certo? Então depois é aqui a assistência jurídica. E se for caso bem mais sério, chama outros, ajuda de outros advogados de outros níveis. Então aqui, mas isso aqui não é questão de advogado, é questão da igreja. Vocês podem ler aqui, ó. A igreja dispõe de um banco de jurisprudências. Então é questão de igreja, não é questão de advogados separados. Não, é a igreja, ela tem os seus advogados. Vocês podem ler bem direitinho que a igreja tem seus advogados. Vamos ler aqui. Aqui, buscando ajuda, olha só, a perseguição, claro, jamais vai dizer que a perseguição é ajudando, assim, para se cumprir a profecia, o que Cristo disse, muitos matarão a voz, pensando que está prestando serviço a Deus.
Então, para ter acesso a esse serviço, primeiramente a pessoa procura o pastor local, que por sua vez levará o caso para a sede administrativa regional, chamada de associação ou missão, que agora a pessoa pode procurar o departamento da igreja local de liberdade religiosa, departamento da liberdade religiosa. Então, pode levar o caso, né, de perseguição. Então, aqui mostra a análise da situação. Ali, cada situação é analisada. Se necessário, são fornecidos modelos de requerimentos e outros documentos. Então, aqui, assistência jurídica. Havendo viabilidade, os próprios advogados da igreja poderão atuar diretamente no caso, ou seja, casos não muito complexos, a própria igreja, ela julga, condena, tudo. A própria igreja faz o trabalho, porque a igreja tem um poder para isso, já está unida com o Estado, certo? Aqui, se for caso de situações mais difíceis, então ela chama ajuda de outros bancos. A situação mais complexa acaba envolvendo advogado de outros níveis administrativos. Para casos como esses, a igreja dispõe de um banco de jurisprudências, decisões e teses que é compartilhados entre os integrantes desse corpo jurídico. Então, gente, a coisa é séria. A perseguição dos últimos dias, a imagem da besta, a falsa liberdade religiosa, a igreja unida com o Estado. Todos aqueles que se aderir nesta falsa liberdade religiosa está com o espírito, mesmo espírito de Satanás, para perseguir o remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então aqui nós estamos vendo um site da igreja, estamos aqui mostrando para você. Aqui também tem o manual da igreja, como perseguir as pessoas, o qual passou da agora, vocês viram, né? Então é uma coisa séria. Que Deus proteja o seu povo desta última grande perseguição, pois Satanás escolheu a própria igreja para perseguir o remanescente. Como a profetisa Eluate falou, devemos temer mais de dentro do que de fora. A perseguição será pela própria igreja. Agora vamos ver este vídeo do pastor Érico Gonzalez mostrando como será a perseguição. Vamos ver esse vídeo. E o FORLIR, que é o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, ele tem como propósito principal, pastor Enilson, é aproximar todo esse conjunto de conhecimento, de instrução, de informação que nós temos como Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, desde a Associação Geral até a igreja local, mas canalizar todo esse conteúdo para que ele se torne em ações práticas de defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa para o membro de nossa igreja num primeiro momento e num segundo momento ampliar isso para um leque maior daqueles que necessitarem dos nossos préstimos. Então, o departamento de uma associação tem na sua prerrogativa a organização do Fórum Regional, que é composto pelos diretores de liberdade religiosa que representam os distritos pastorais daquela região ou daqueles que podem participar por questões geográficas, quando as questões geográficas permitirem. Estes representantes, diretores de liberdade religiosa dos distritos pastorais, congregados em um fórum, eles trarão para o fórum
eles reportarão, notificarão o fórum dos casos de intolerância religiosa conhecidos do seu distrito pastoral, que eles conhecerão com a ajuda do seu pastor e dos anciãos das igrejas. E proporão meios, práticas de orientar e ajudar membros de nossa igreja, alunos e trabalhadores e mesmo pessoas do ambiente familiar que estejam lidando com isso. Então, o primeiro grande propósito do fórum é reunir diretores de liberdade religiosa e organizá-los para agir em favor de defender e proteger os nossos membros, que muitas vezes sofrem calados, esse sofrimento está subnotificado, nem sabem que têm direitos a buscarem e estão sofrendo consequências de intolerância. Um segundo aspecto muito significativo do fórum é estabelecer contato com as autoridades da sua região. Um terceiro aspecto é estabelecer contato com outros grupos religiosos para que juntos possam difundir de forma mais efetiva a liberdade religiosa para toda a sociedade. E quarto aspecto seria um ponto muito importante também, esse mesmo fórum circulando nas igrejas adventistas, realizando cultos, seminários, encontros para informar, para transmitir aos membros da igreja a existência desse trabalho, dessa atividade, motivando os irmãos para que possam usufruir dos benefícios deste fórum regional que está, acima de tudo, colocado para ser um contato mais próximo da igreja local, onde de fato as coisas acontecem e onde de fato a liberdade religiosa ela é garantia ou cerceada. E nós então queremos garantir liberdade religiosa para todos, mas eu aqui de Brasília, pastor Nilson, você aí pensando no território da União Norte, Heron na União Leste, como você a partir de Belém vai cuidar de cada distrito pastoral? Impossível. Então, os fóruns regionais têm esse olhar de proximidade para aliviar o sofrimento daqueles que são vítimas de intolerância religiosa. São 4 aspectos muito, muito fundamentais, muito decisivos para o funcionamento e motivantes também, porque com isso nós nos organizamos para apoiar, para estender a mão e para abençoar a igreja neste aspecto. Portanto, a Igreja Adventista ela é a líder desta falsa liberdade religiosa. A perseguição dos últimos dias. Tudo que era da Igreja Católica tradicional, em matéria de perseguição, o papado transferiu para a Igreja Adventista. E agora os templos adventistas se tornaram a segundo católica. Igreja unida com o Estado, na falsa liberdade religiosa. Deus Helene Souza teve um sonho. Foi mostrado no sonho vários adventistas indo de casa em casa, não era para realizar cerimônia religiosa. Então foi dito no sonho: a Igreja Adventista está pior do que a Igreja Católica. Então ela acordou. Foi por isso que a Igreja no ano passado pegou todos os dados de todos os documentos e endereços de seus membros. E ainda pediram de seus membros informações, como era a vida de seus vizinhos, nome, endereço, e sua religião e tudo mais. A Igreja Adventista está com o poder civil nas suas mãos, e o instrumento da perseguição é o FORLIR. Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Aviso: foi os judeus que pediram para os romanos a morte de Cristo. A história se repetirá. A Igreja Adventista pedirá para a Suprema Corte dos Estados Unidos para colocar o decreto dominical. O decreto dominical não sairá pela lei do clima. Sairá pela lei da liberdade religiosa. Presta bem atenção. O decreto dominical sairá pela lei da liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista tem sua cadeira na ONU. É o pastor Ganouni Diop, que é o representante da Igreja Adventista na ONU. Também o pastor Ganouni Diop, ele é o diretor mundial de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então o decreto dominical sairá nos Estados Unidos a pedido da Igreja Adventista. Mas o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. E então a Igreja Adventista perseguirá todos aqueles que dizer que saiu o decreto dominical. Pois ela dirá: isso não é o decreto dominical, é uma lei nacional de liberdade religiosa para proteger todos os dias de guarda de todas as religiões. Aviso:
quando sair o decreto dominical. Esta alegação de que o sábado também será protegido é uma armadilha, para somente ganhar tempo, para eles poder fanatizar o povo a respeito do domingo, e finalmente permanecerá só o domingo. Mas nesse tempo Deus agirá, levantando com poder do alto os remanescentes, que estarão fora dos templos adventistas, para dar o aviso, que com o decreto dominical, caiu a grande Babilônia. Então, a ira da igreja adventista será terrível contra os remanescentes guardadores do sábado, que pregam nas ruas e praças das cidades, avisando que saiu o decreto dominical, e que com isso, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, pois o domingo é o sinal da besta. A igreja adventista é a igreja líder desta última e grande perseguição contra o remanescente povo de Deus. Pois a igreja adventista fez parceria com a ONU para colocar as suas leis falsas de liberdade religiosa. E portanto a igreja adventista tem o poder civil nas suas mãos. E através do FORLIR, isto é, Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, se repetirá as mesmas crueldades da Santa Inquisição da Idade Média. A perseguição apenas mudou de nome, de Santa Inquisição, para Fórum de Liberdade Religiosa. Os defensores do decreto dominical, que sairá com o nome de Liberdade Religiosa, acusarão o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo, de intolerância religiosa, por causa do aviso que estarão sendo dado nas ruas e praças das cidades. Atenção! No começo, o decreto dominical sairá enganosamente, dizendo que também está protegendo o sábado. Mas a lei obriga somente que todos os setores de trabalho estarão fechados aos domingos. Nisto se verá que é o decreto dominical, pois a lei só obriga os setores de trabalho fecharem somente aos domingos. Aviso: os pastores adventistas, para defender a falsa liberdade religiosa, enganarão seus membros. E ao passar dos dias, os pastores adventistas conseguirá fanatizar os seus membros a favor do domingo, e acusando os remanescentes de intolerância religiosa. E então pastores e membros da igreja adventista odiarão o santo sábado. E então todos os templos adventistas do mundo inteiro passarão a guardar o domingo. E decretos dominicais, e mais decretos dominicais, serão aprovados, para perseguir ainda mais os remanescentes guardadores do sábado, que estarão fora dos templos adventistas. Aviso: todos os decretos que sairão para perseguir o povo de Deus, sairão com o nome de liberdade religiosa. Até mesmo o decreto de morte, sairá com o nome de liberdade religiosa. Portanto, a falsa liberdade religiosa é a grande perseguição dos últimos dias. Só para lembrar, no dia 2 de junho saiu o decreto de imagem da besta, com o nome de liberdade religiosa. E portanto podemos dizer que já é o decreto dominical e oculto. Porque é pela esta lei de liberdade religiosa que sairá o decreto dominical visível, também com o nome de liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista. E não esqueça disto: a Igreja Adventista se tornou o braço forte do papado. Pois quem está por trás da Igreja Adventista é o papado. Desde o dia 11 de janeiro de 2020 Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os remanescentes fora dos templos adventistas. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se filtrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Por quê? Os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Coito de toda ave imunda e detestável.
Agora, nesses últimos dias, a abominação da desolação será os Estados Unidos colocando o decreto dominical. Uma lei contra a santa lei de Deus. As leis dos homens contra a lei de Deus. O domingo contra o sábado. Esse será o último ato do drama. O decreto dominical que sairá nos Estados Unidos da América do Norte é a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel. O mundo inteiro seguirão os Estados Unidos em obediência à lei dominical. Será uma lei mundial para o mundo inteiro guardar o domingo. É isto que é a marca da besta. Mas as igrejas estão enganando as pessoas, dizendo que a marca da besta é o microchip. Mas a marca da besta é o decreto para guardar o domingo. Mas o decreto dominical não sairá com o nome de decreto dominical. O decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. A imagem da besta. Todas as igrejas unidas na falsa liberdade religiosa para perseguir o remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O diabo, irado contra a igreja de Cristo, vai fazer guerra com a última geração, o restante da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eles guardam o sábado, é por isso que serão perseguidos, porque sairá o decreto para guardar o domingo, e eles não abrirão mão de guardar o dia do Senhor, que é o sábado, porque o domingo não é o dia do Senhor, o dia do Senhor é o sábado. Jesus não mudou o dia de guarda para o domingo de jeito nenhum, mas as igrejas estão mentindo, dizendo que a ressurreição de Cristo transferiu a santidade do sábado para o domingo. Então as 7 últimas pragas cairão sobre esses pastores que ficam enganando as pessoas, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Mas o domingo é o sinal da besta, é o sinal de Roma, é o sinal que o homem está lutando contra Deus. É o sinal da apostasia. O domingo, quem trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo foi o papado. E as igrejas evangélicas seguem o papado, guardando o domingo, chamando o domingo de dia do Senhor. Mas o domingo é o sinal da besta. Então o mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então a porta da graça vai se fechar e Deus vai reivindicar a sua lei, derramando 7 últimas pragas sobre todos aqueles que adoram a besta e adoram a imagem da besta, guardando o domingo, que é a batalha do Armagedon, as leis dos homens contra a santa lei de Deus. O domingo contra o sábado será o último ato do drama. O mundo inteiro vai seguir o papado guardando um domingo. Então Deus vai mandar 7 últimas pragas sobre todos aqueles que guardaram o domingo, porque o domingo é o sinal da besta. A palavra de Deus declara: guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O sábado é o sinal de Deus.